Fala galera, sabiam que a cannabis pode ser uma aliada contra a depressão? Nesse Setembro Amarelo, escolhemos esse tema para iniciar os nossos episódios. Se liga logo depois da vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e no início desse mês de setembro, como nosso primeiro episódio, a gente escolheu reforçar um alerta muito importante que é feito todos esses meses de setembro, né? Vem sendo feita essa campanha que é para falar de um assunto sério, que é a depressão. A depressão ela é um estado mental no qual são vividas emoções, angústias, tristezas, frustrações, desânimo, desmotivação e que todos esses sentimentos podem ou não resultar de uma experiência traumática que não foram bem superadas, mas muitas vezes são situações em que se vive experiências contraditórias a valores, a objetivos, a crenças e que levam a gente a ficar com um conflito e gerando emoções negativas como tristeza, mágoa, revolta, ansiedade, né? E isso perturba, deprime e quando isso acumula, todas essas situações acumulam, né? Todos esses sentimentos se acumulam e emoções negativas se acumulam, isso pode levar a um estado de absoluta incapacidade, prejudicar o dia a dia, a qualidade de vida da pessoa. Então quando chega nesse nível, né, a tristeza comum, a ansiedade comum do dia a dia, que você passou por algum episódio e tal, mas quando isso passa a prejudicar o seu dia a dia, a qualidade de vida e fazer com que você fique praticamente incapaz, né, com desgosto de fazer as coisas, é importante, depois desse esgotamento mental e da falta de iniciativa de viver, você buscar a ajuda de um profissional, né? Não precisa chegar nesse nível, mas quando já chegou nesse nível, você precisa necessariamente buscar uma ajuda pessoal, de um profissional e às vezes até uma ajuda medicamentosa. É um assunto muito sério que pode levar as pessoas inclusive ao suicídio, é uma das grandes causas do suicídio. Eu até cheguei a postar no meu Instagram pessoal um vídeo de um lutador de UFC lá que fez um apelo para que as pessoas estejam atentas aos seus colegas e para que esses colegas, quando estejam passando por problemas ruins, busquem ajuda, porque é preferível, né, nas palavras dele, é preferível você ter um colega chorando ali ao seu lado, que você possa ajudar, do que nunca mais conviver com ele porque ele tirou a sua vida. Então, para transtornos de saúde mental, de todas as formas, né, ansiedade, depressão, é muito importante você ter várias opções de tratamento, né, que você possa ter alternativas de tratamento. E embora os antidepressivos e os medicamentos ansiolíticos que existem no mercado tenham salvado a vida de muitas pessoas nesses últimos séculos, para algumas dessas pessoas o tratamento ele não é efetivo ou os efeitos colaterais são piores do que a própria doença. Então eles acabam optando por não ter esse tipo de tratamento e ficam sofrendo ali com aquela doença. E é por isso que aumenta o número de pessoas que começa a buscar a cannabis, né, os medicamentos à base de cannabis para o tratamento e controle dos efeitos da depressão, né, dessa doença que é uma doença muito ruim. Os efeitos benéficos da cannabis, do uso da cannabis, principalmente do THC sobre o humor, euforia, e eles já são explicados pela receptividade dos receptores CB1 e CB2 no sistema nervoso central. Existem bastante desses receptores no nosso sistema nervoso central e o THC, quando age ali nesses receptores, ele traz ali de certa forma uma mudança, né? Ou pode-se dizer equilíbrio, mas depende da pessoa, do humor, né? Dessas sensações de euforia, cansaço, sono e tudo mais. E também isso auxilia e tem sido utilizado para o controle de aspectos emocionais, para que as pessoas tenham ali um pouco mais de motivação, né? Principalmente aqueles medicamentos que têm uma base de CBD um pouco maior, e já existem substanciais evidências que são relacionadas ao comportamento dos receptores canabinoides e a redução dos quadros de depressão e também dos sintomas da depressão. Então, suplementos à base de canabinoides, né, de cannabis, o óleo principalmente, acabam melhorando
e ajudando no tratamento dessa que é uma das doenças que é muito perigosa e que a gente faz campanha para que as pessoas cada vez mais tenham opções para poder aplicar, né, contra esse mal, que é o mal da depressão, que dizem que inclusive é um mal do século. O bom da cannabis é que, como a gente repete aqui em vários vídeos, tem praticamente zero efeitos colaterais e os efeitos são, né, os estudos que têm sido feitos até agora são muito promissores. Apesar deles serem realizados em modelos pré-clínicos, né, e não especificamente em espécimes clínicos, eles nesses pré-clínicos demonstram um bom funcionamento do sistema endocannabinoide, que possui efeitos ansiolíticos. A gente já tem outros estudos que mostram especificamente isso. Mas quanto aos antidepressivos, não tinha sido feito nenhum estudo especificamente, pelo menos não tem ainda nenhum feito especificamente com o ser humano. Mas é certo que melhora e controla a serotonina, a noradrenalina, aumenta a plasticidade celular no hipocampo, o que reduz, né, a atividade do estresse, né, reduz o estresse em si. A gente já também falou da redução do estresse aqui. E também é responsável, reduz ali, controla ali o sistema das emoções, comportamentos sociais, o que estimula também né, contribui mais também para o uso nessa parte da depressão, pelo menos experimental. Os receptores, eles ativam ali, né, trabalham com muitos elementos químicos, né, serotonina e tal. É muito interessante você olhar lá depois o episódio do sistema endocannabinoide, que a gente explica melhor isso. E um desses estudos feito na Universidade da South Carolina concluiu que o número de usuários que lutam contra a ansiedade e depressão, que tem experimentado na cannabis um alívio, é muito grande. Esse estudo foi publicado lá e liderado por uma neurocientista, Erin Martin, já contradiz um pouco os resultados que tinham sido feitos anteriormente, lá por volta de 2019, ali já tinham sido feitos estudos mostrando que o uso crônico ou o uso de cannabis na adolescência pode criar adultos depressivos. E a gente viu que esse tipo de estudo, apesar de a gente ter apresentado conclusões de diferentes vieses, né? No começo a gente dizia que a cannabis causava síndrome motivacional, depois a gente viu que isso aí não caía por terra, e que a cannabis deixava as pessoas mais, né, preguiçosas. Isso também a gente viu que caiu por terra. Então pode ser que isso, por conta de um estudo que a gente tenha divulgado, possa cair por terra, né? O fato das pessoas que o utilizam para a depressão ali, tem né, os jovens que utilizam cannabis tenham no futuro depressão. Vai ver no futuro, quando eles forem lá apresentar os estudos, eles não tiveram nada disso, então a gente apresenta só o que é colocado aqui nas publicações. Mas a gente já noticiou que o uso dos componentes da cannabis já mostra uma redução a curto prazo da ansiedade, por exemplo, nos episódios que a gente falou da ansiedade. Mas ainda não tem estudos publicados sobre os efeitos clínicos da aplicação da cannabis para a depressão, mas já tem estudos, por exemplo, com camundongo, que são promissores. E recentemente foi divulgado um estudo feito com pessoas, mas não foi um estudo clínico, né? Foi um estudo meio que feito à base de coleta de informações. Ele analisou 368 usuários de cannabis que tinham perfis diferentes, que passavam por episódios de depressão, e pediu que eles completassem uma pesquisa online com os detalhes sobre ansiedade, depressão, sono, qualidade de vida. Os pesquisadores usaram então uma escala hospitalar de ansiedade e depressão, que é a HADS, para analisar essas experiências dos participantes. E nessa escala tem qualquer pontuação acima de 8 já é preocupante, já eles entendem que é já um quadro que precisa de uma preocupação clínica, ali, de um estudo clínico mais apurado. Mas a pontuação máxima chega a 21 dessa escala. E nesse estudo, aqueles que estavam tomando produtos à base de cannabis mostraram níveis mais baixos de depressão, mas não necessariamente de ansiedade, né? Porque uma proporção deles tomaram cannabis com níveis diferentes, né, de THC ou CBD, mas a maioria deles que tomou cannabis e que pontuou abaixo de 8 tinham esse controle, né? Tinha essa relação do uso da cannabis direto. Então os usuários de cannabis, esses usuários que foram pesquisados também relataram melhor sono no último mês, em que eles passaram a ser controlados e ter avaliações, e melhor qualidade de vida, e também um pequeno número deles que deixou de consumir a cannabis
no acompanhamento, teve um que não deixou de consumir, né? Que não eram usuários que consumiram cannabis, reduziu também a ansiedade, porque a gente já falou sobre ansiedade aqui, que a cannabis, de certa forma, ela reduz, dependendo da dosagem, da forma que for prescrita pelo médico, ela reduz a ansiedade. Você não pode abusar, por exemplo, do THC, que a gente sabe que pode dar um efeito ali adverso. Então, os pesquisadores também descobriram que o efeito foi mais forte naqueles que usavam um produto com maior quantidade de CBD em oposição ao THC. Ou seja, é praticamente o que a gente já tinha observado na questão também da ansiedade. Porque eu acho que a depressão e a ansiedade é quase um nível abaixo ali da depressão, vamos dizer assim, né? Se eu tiver errado, depois vocês me corrijam ali nos comentários, eu não sei, mas é porque me parece, pelos estudos que a gente leu, que é mais ou menos isso. Tem alguma conexão ali, a pessoa que tem ansiedade chega a ser deprimida quando ela está muito ansiosa e por aí vai. Os resultados desses estudos ainda são muito curtos, né, muito enxutos, porque eles ficaram restritos a um uso, né, a respostas ali de um grupo, né, ou seja, foi observacional. Então a gente não pode dizer efetivamente que a cannabis hoje está sendo utilizada para esse fim com sucesso, mas existem vários estudos e nessa experiência que foi feita, por exemplo, houve uma redução dos índices de depressão naqueles usuários que optaram por produtos que continham canabinoides, cannabis, CBD, THC e por aí vai. Não necessariamente o óleo ou outra coisa, pode ser comestíveis, né? Então, como foi um questionário auto-aplicável, a gente não tem certeza se as pessoas responderam correto, se as pessoas foram, né, justas na hora de responder, aquilo lá, se foram verdadeiras. E também a gente precisa considerar que elas, como estão buscando ajuda e estão vislumbrando na cannabis uma possibilidade de sucesso, elas no primeiro momento podem estar ali sofrendo por um efeito de felicidade momentânea, mas não necessariamente que seja a efetividade do medicamento. Então por isso que precisam vários outros estudos clínicos, com indivíduos, com um acompanhamento maior para dizer, não, de fato, o CBD ou o THC, ou os dois juntos, ou combinado, ou enfim, ou outro canabinoide melhora na depressão. Então, esses dados, de toda forma, mostram que há uma recomendação para que a cannabis comece a ser aplicada e que a gente não pode abandonar 100% qualquer tipo de tese dessas aí que a gente viu, por exemplo, publicadas antigamente, porque apesar de tudo isso, os resultados são positivos e merecem uma investigação maior para poder ajudar aqueles que não querem, por exemplo, fazer uso de antidepressivos e coisas desse tipo. O fato é que a cannabis novamente vem como um aliado, tem crescido o número de pessoas que têm recebido esse tipo de prescrição, principalmente lá fora nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, e é importante, se puder, ajudar no tratamento de sintomas de depressão, né, tristeza, a pessoa sair daquela condição ruim, e então, com certeza, a cannabis parece que vem como uma outra opção para aqueles que ainda sofrem dessa moléstia. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, do Setembro Amarelo, um mês importante. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso conteúdo para as pessoas que precisam. Comentem conosco lá, se eu falei alguma história, falaram, você falou uma besteira, mas a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!